Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Polícia Civil em Uberlândia está sob nova direção. O delegado Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes é o novo chefe da Polícia Civil do 9º Departamento. O delegado recém-possado substitui Marcos Tadeu de Brito Brandão, que comandava o departamento desde fevereiro de 2019. O Dr. Gustavo Henrique é de Uberlândia e até então atuava na cidade de Paracatu, no noroeste do estado, e é o nosso convidado do Band Entrevista de hoje. Doutor, obrigado pela presença, parabéns pela nomeação. Olá, Ricardo, olá a todos que nos assistem. Eu que agradeço por esse convite, é um momento muito oportuno, muito especial da gente estar aqui contando um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa perspectiva com relação à Polícia Civil na região de Uberlândia. Doutor, como é que o senhor recebeu o convite e essa missão de assumir o comando do 9º Departamento da Polícia Civil, essa região tão importante dentro do estado de Minas Gerais? Ricardo, eu te confesso que foi um verdadeiro misto de surpresa, e de alegria. A princípio, não era a minha intenção chefiar o 9º Departamento Polícia Civil em Uberlândia, mas recentemente eu fui promovido ao último nível da carreira, fui promovido a delegado-geral de polícia, e assim que foi publicada essa promoção, a chefia da Polícia Civil, o Conselho Superior da Polícia Civil entrou em contato comigo, fazendo esse convite para que eu chefiasse o 9º Departamento aqui em Uberlândia. Eu fiquei muito contente, muito alegre, por ser natural de Uberlândia, por ter formado aqui na Universidade Federal de Uberlândia e por estar retornando para minha casa. Mas te confesso também que a responsabilidade dobra, Doutor, para o pessoal de casa, o amigo, a amiga de casa entender, como é que funciona esse organograma da Polícia Civil dentro do estado de Minas Gerais para que a gente possa situar o 9º Departamento que o senhor acaba de assumir? Ricardo, eu vou exemplificar aqui, explicar de uma maneira mais dinâmica e mais resumida, até para que o público possa entender. No ápice do nosso organograma, a gente tem a chefia e a chefia adjunta da Polícia Civil. Sim. Abaixo da chefia, nós temos as superintendências e, no caso, a gente está vinculado operacionalmente, administrativamente, à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, que fica em Belo Horizonte. Certo. E, a partir daí, a gente tem os departamentos de Polícia Civil de âmbito territorial e também de atuação especializada. Nós fazemos parte do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia, de âmbito territorial, mas tem também os departamentos especializados, que ficam na capital, como o DEMNARC, Departamento de Repressão a Narcóticos, o DOESP, Departamento de Operações Especiais. E a partir desses departamentos, no caso os territoriais, a gente tem as delegacias regionais e, por sua vez, a gente tem as delegacias de área, chamadas também de delegacias de comarca. Perfeitamente. É importante a gente entender essa estrutura, para a gente dimensionar justamente a importância. Uberlândia, a gente sempre frisa aqui, doutor, é a maior cidade do interior de Minas Gerais, e as cidades aqui, então, co-irmãs, que também ficam debaixo desse guarda-chuva. Agora, doutor, o senhor já tem um histórico de atuação em diferentes regiões de Minas Gerais, inclusive na FIA, com um trabalho de inteligência. Como que essas experiências moldam, doutor, essa visão de combate ao crime? Cara, eu tive uma grata satisfação de ter percorrido por várias unidades da Polícia Civil nessa curta carreira que eu tenho. Eu iniciei nos trabalhos na cidade de Buritis, numa delegacia de comarca, como eu te disse, lá no Conheço Buritis. No piso mesmo do organograma nosso. Depois fui para a delegacia regional em Paracatu, onde trabalhei na delegacia de homicídios, narcóticos e na agência de inteligência. A partir de então, recebi um convite para fazer parte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, onde por 5 anos eu fui subcoordenador regional aqui em Uberlândia. Aí na Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, tive a oportunidade de aprimorar ainda mais o meu conhecimento na parte operacional, tendo em vista que nós realizamos diversas operações até de destaque nacional, com relação a roubo de carga, com relação à explosão de caixas eletrônicos,
tráfico interestadual de drogas, internacional de armas. Então, diversas metodologias investigativas, a gente pôde ter contato e aprimorar essa experiência na parte operacional. A partir daí, retornei a Paracatu, onde eu tive o primeiro contato com a parte de gestão, né? Em Paracatu, eu fui delegado regional e o delegado regional ele já tem uma prática cotidiana mais relacionada aos aspectos administrativos e de gestão das unidades. Agora, doutor, a gente somando então essa parte operacional que o senhor atuou por muito tempo e também a parte de gestão, né? Mais o fato do senhor ser de Uberlândia também, né? Como é que o senhor enxerga esse retorno à cidade, né, em um cargo de tamanha responsabilidade? Como é que é esse desafio pessoal, né, e a demanda mesmo que a região ela acaba oferecendo, acaba necessitando? Num primeiro momento causou até um pouquinho de susto, vou confessar isso para todo mundo aqui, porque como você mesmo disse, é um cargo de imensa importância, né? Uma região com uma pujança socioeconômica muito grande e a segunda maior cidade em termos populacionais de Minas Gerais. Então isso ali, num primeiro momento, nos deixou um pouco apreensivo, né? Além de eu ter uma responsabilidade, um carinho muito grande aqui pela região, por ser natural de Uberlândia. Mas, ao mesmo tempo, né, as coisas foram arrefecendo, foram se acalmando, porque Uberlândia, a Polícia Civil de Uberlândia, hoje ela é muito qualificada tecnicamente. Nós temos profissionais aí de grande gabarito e que são exemplos até nacionais. Hoje a Polícia Civil de Uberlândia, ela tem inserido dentro do seu contexto um laboratório de lavagem de dinheiro, uma agência de inteligência policial que é exemplo para o Brasil inteiro. E os profissionais que ali laboram são de uma técnica, de uma qualidade investigativa muito grande. Então, somado a isso, os nossos delegados regionais, né, também de Uberlândia, Araguari, Tuiutaba, são profissionais que têm grande experiência na parte de gestão, de recursos humanos, né, de recursos operacionais, o que nos deixou mais calmo e nos deu mais tranquilidade para poder trabalhar e contribuir, né, com a sociedade. A nossa conversa aqui está girando justamente em torno de conhecer um pouco mais o doutor, poder apresentá-lo aí então à frente do 9º Departamento, dessa região tão importante de Minas Gerais. Aí eu pergunto ao doutor, qual que é o seu perfil de gestão, né? Como é que o doutor costuma trabalhar? Como é que toda essa experiência, né, o conduz no trabalho do dia a dia, doutor? Eu venho de um perfil operacional, né? Passei basicamente 12 anos da minha carreira atuando na atividade fim investigativa. Pude ter um conhecimento muito grande e satisfatório nessa parte. E a parte operacional ela acaba te trazendo um dinamismo muito grande e uma celeridade na tomada de decisões. Então, a partir dessa experiência operacional, grande parte, né, porque a gente vê e que teve sucesso na parte operacional, a gente traz também para a gestão. Cumulada ao quê? A mais organização, a mais técnica mesmo da gestão, né, da doutrina de gestão, hoje aplicada em empresas, né, até no mundo privado também. Atualmente a Polícia Civil oferece, né, para os seus gestores um curso de gestão estratégica, do qual eu tive a oportunidade de participar da primeira edição, que também abre muito a cabeça da gente e nos prepara para que a gente possa atuar de maneira segura, de maneira transparente, íntegra e de forma mais competente possível para que a gente possa melhorar, né, a qualidade de vida e o atendimento ao público. Doutor, no dia a dia, no cotidiano, né, no jornalismo do Grupo Bandeirantes, a gente costuma mostrar muito esse trabalho colaborativo, né, das forças de segurança. E aí entra a Polícia Civil, o Ministério Público, Polícia Militar, as polícias rodoviárias, né? Qual que é o entendimento do doutor desse trabalho colaborativo, dessa importância da troca de informação, da união de esforços no combate à criminalidade? Cara, a própria Constituição diz, né? A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E eu, como
tive à frente aí da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é um projeto genuinamente integrado. Sim. Tem muita facilidade para atuar, né, de forma colaborativa, e acredito que ninguém faz nada sozinho. Então, é uma prática também, é uma filosofia que a gente traz para a nossa gestão e que já vem rendendo frutos, né? Já vai para 1 mês e meio, né, que nós tomamos posse aqui, que já estamos à frente. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, do 9º Departamento, Dr. Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista, conversa muito proveitosa. Gostaria de abordar com o doutor agora, nesse segundo momento da nossa entrevista, né, levando em consideração que a gente já falou aqui, Uberlândia é a maior cidade do interior de Minas Gerais, essa região muito pujante aqui. Como é que o senhor elenca, talvez, os principais desafios enfrentados pela Polícia Civil nessa cidade, nessa região? Como você mesmo disse, Uberlândia hoje tem um crescimento extraordinário. E eu avalio que o principal desafio, não só da Polícia Civil, mas da segurança pública como um todo, em Uberlândia e região, é conter o avanço de coisas negativas, né, à medida que a cidade vai crescendo. Porque é até difícil a gente dizer isso, mas é uma realidade, é quase que natural, um efeito natural do crescimento. Sim. Quando se cresce uma cidade, ela vai crescer no aspecto positivo e também vai atrair o aspecto negativo. Então, eu avalio que o principal desafio da Polícia Civil hoje é fazer com que esse crescimento continue existindo, mas somente no aspecto positivo, que as coisas negativas a gente consiga estancar. Porque envolve uma série de questões, né, doutor? Questão social, econômica, financeira do país, as oportunidades que o município apresenta e, de fato, Uberlândia vem se destacando no cenário nacional, né, em geração de emprego, de oportunidades e acaba atraindo um volume muito grande de pessoas que, às vezes, nem sempre têm as mesmas oportunidades e aí vira um ciclo vicioso. Mas essa não é a questão para a gente debater aqui, e sim justamente esse trabalho de inteligência, esse trabalho profícuo feito pela Polícia Civil de Minas Gerais aqui em Uberlândia. Aí lhe pergunto, doutor, quais os tipos de crimes, se é que a gente pode fazer um ranking ou elencar aqui, que mais preocupam as forças de segurança? E a gente sabe que existem, o doutor explicou muito bem no início da nossa conversa, várias frentes de atuação, mas eu gostaria de entender como é que o senhor faz essa análise, como é que a Polícia Civil faz essa análise dos tipos de crimes. Hoje no estado de Minas Gerais, a gente tem uma classificação, né, de crimes violentos, ICV7, e a gente tem procurado dar prioridade na resolução desses crimes, né, como homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro, né, roubo também, e a gente tem procurado dar prioridade para isso. Até na linha do que a gente vem falando, desse avanço, né, desse crescimento exponencial, recentemente a nossa agência de inteligência aqui de Uberlândia identificou, né, um movimento de migração de criminosos foragidos de outros estados e de outros municípios aqui para Uberlândia. Sim. E por que disso? Até pela qualidade de vida que a gente tem aqui, né, a quantidade de oportunidades que a gente tem aqui no município. E a partir de então, né, nós deflagramos durante todo o mês de junho uma operação com o objetivo de efetuar a maior quantidade de capturas possíveis desses indivíduos, que inclusive são até condenados por crimes de alta periculosidade, o que foi feito ali no mês de junho. E a gente teve um saldo muito positivo. Dentre esses indivíduos, né, que nós capturamos, tinha, por exemplo, uma mulher com 40 anos de condenação. 40 anos de condenação, tão grave a prática criminosa que ela tinha efetuado. De outro estado que está? De Monte Carmelo. Ah, da região que estava. Isso. Mas dentre esses indivíduos também que nós capturamos, tinham latrocidas,
homicidas do estado do Rio Grande do Norte, Alagoas, Goiás, de Minas mesmo, mas de outros municípios. Então, foi uma operação que a gente elencou como estratégica, porque esse indivíduo, muitas das vezes, ele vem para cá na qualidade de foragido, chega aqui, não encontra oportunidade de trabalho e ele volta a delinquir, né, e ameaçar a nossa sociedade aqui, uberlandense. Então, houve esse ápice dessa operação no mês de junho, mas ela prossegue ocorrendo durante todo o transcorrer do ano. Doutor, a gente percebe, né, longe de qualquer estatística, mas no cotidiano do próprio jornalismo, a gente percebe que alguns tipos de crime, eles foram banidos. É difícil a gente noticiar e ouvir falar de determinados tipos de crimes. O doutor até falou de uma atuação que teve no combate ao roubo, furto de caixa eletrônico. É difícil a gente noticiar isso hoje. No entanto, outros tipos de crimes, eles aparecem com mais frequência no noticiário, o próprio tráfico de drogas, né? Como é que é essa dinâmica, doutor, né? A gente sabe que o trabalho é 24 horas, é intensivo, mas como é que é essa dinâmica? Então, alguns crimes, eles param, ou pelo menos reduzem consideravelmente, e outros vêm à tona. Como é que é essa ciranda aí no combate à criminalidade? A questão do tráfico de drogas em Uberlândia, na região, ela é muito latente, justamente pela questão, né, logística que a cidade oferece. Uberlândia é cortado por diversas rodovias, né, federais e até mesmo estaduais, que ligam a grandes centros, a grandes polos. Sim. E fica no meio de um entroncamento rodoviário que também faz ligação, né, com as fronteiras, de onde vem a maioria da quantidade de drogas, os estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Sim. Né? A maconha, principalmente do Mato Grosso do Sul, e a cocaína, principalmente ali do estado do Mato Grosso. Então, por Uberlândia estar nesse centro, nesse entroncamento da malha rodoviária e fazer ligação ali com São Paulo, com Belo Horizonte, Goiânia e por aí vai, acaba que aqui vira um verdadeiro entreposto. Entendi. Né? Quase que todo o tráfico de drogas, ele tem quase que obrigatoriamente passar aqui pela região. E isso é refletido na quantidade de apreensões, né, que a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal vem executando aí ao longo dos anos. Com relação às explosões de caixa eletrônica, como você disse anteriormente, de fato, hoje, em Minas Gerais, a gente não escuta falar mais. Mas foi um trabalho muito árduo, muito profícuo, de diversas agências de inteligência, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, os GAECOS também, como uma atuação ali prioritária, porque é um crime que ele acaba atingindo não só a sociedade, mas o Estado como um todo. Né? A banalização da segurança, a banalização da vida, quando esses criminosos eles vão praticar esse tipo, né, de roubo, o dinheiro, o valor econômico sobrepõe a qualquer vida. Então a gente já viu aí crianças morrendo, idosos, pessoas sendo feitas de refém ali na prática de domínio de cidades. E é um crime que assusta, é um crime que atinge o Estado e é um crime muito perigoso mesmo pela quantidade, pela energia dos armamentos que são empregados, pela quantidade de aparelhamento que é empregado pelos criminosos, e é uma prática que todas as agências se concentraram em repelir. Doutor, a gente também costuma acompanhar no dia a dia do jornalismo, né, grandes trabalhos de inteligência, eu estou falando das operações policiais, né, com foco no crime organizado, entre o tráfico de drogas também, lavagem de dinheiro e tantos outros, né? Como é que é essa frente de trabalho, né? Como é que tem sido feito esse combate ao crime organizado aqui, com operações que elas têm vários desdobramentos, inclusive? Muito tempo se fez investigações que eram focadas basicamente na resolução de determinado crime. Mas com o tempo, começou-se a perceber que somente a prisão não era suficiente
para poder estancar determinada modalidade criminosa. Por exemplo, o tráfico de drogas. A gente sabe que só a prisão do traficante, só a apreensão da droga, ela não é suficiente para fazer parar aquela organização criminosa. Não cessa ali, né, doutor? Não cessa, infelizmente não cessa. E começou a se pensar, né, e trabalhar por um viés de recuperação de ativos, por um viés de descapitalização do crime organizado em si. Então, hoje, a prática, né, da investigação qualificada, qual que é? A gente vai apurar o crime, a gente vai prender os indivíduos que estão ali envolvidos com essa organização criminosa, mas também nós vamos descapitalizar eles, para que ou ele na cadeia, ou ele depois já solto, ele não tenha mais força para voltar a delinquir. Porque o que move o crime é o dinheiro. Exato. Se ele não tem o dinheiro, ele não vai ter mais força para poder voltar a delinquir. E hoje a gente tem uma legislação muito favorável também, no sentido de que a descapitalização dessas organizações criminosas volta em proveito da segurança pública. Então, a gente está enfraquecendo o crime e fortalecendo a polícia. Porque os valores que são ali apreendidos, sequestrados, arrestados, eles são utilizados em prol da polícia para compra de equipamentos, viaturas, e isso a gente vai se qualificando cada vez mais. Aí é um círculo virtuoso, isso. Né? Esse é importante a gente destacar. Doutor, agora são várias frentes de trabalho, né? A gente acabou de falar desse trabalho de inteligência e do crime organizado, tem o crime do cotidiano, do dia a dia, então são várias frentes de atuação. Mas se fosse para a gente mensurar o índice de elucidação dos crimes, como é que a Polícia Civil trabalha dentro dessa estatística, dentro desses números, para dar essa resposta, né, que o cidadão de bem espera? Hoje nós temos um BI, né, que é essas metodologias novas aí, a partir de algoritmos e de sistemas que a gente consegue mensurar. Nós temos um sistema próprio que chama PCNet, e nesse sistema, basicamente, a gente faz toda a formalização dos nossos procedimentos, desde a instauração e a abertura de um procedimento até a finalização com o relatório final e o despacho de indiciamento ou não daquele indivíduo. E a partir daí, esses dados são alocados no sistema, e em Belo Horizonte a gente tem uma diretoria de estatística que consegue mensurar, né, a qualidade, a quantidade de resoluções. Minas Gerais hoje está entre um dos primeiros estados no índice de elucidação, principalmente de homicídios. Então, é um fator muito positivo para a nossa Polícia Civil Mineira, né, para a nossa segurança pública como um todo. E hoje a gente tem mais de 80% dos crimes violentos contra a vida elucidados em Minas Gerais. O doutor citou, inclusive, desculpa, no início da resposta, né, esses sistemas que são utilizados, como é que está hoje o uso da tecnologia no trabalho da Polícia Civil? Sim, a tecnologia, ela acaba tendo que ser utilizada porque são avanços, né, e cada vez mais a gente precisa dela para nos auxiliar aí nas investigações qualificadas. Então, hoje a gente também trabalha com diversos sistemas, com diversas tecnologias que eu não vou nomear aqui até estrategicamente, né? De forma estratégica, mas Uberlândia está muito bem aparelhado e às vezes esse aparelhamento ele vem de parcerias que a gente tem com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, até com a sociedade civil, e a partir deles a gente consegue, né, fazer uma cadeia de vínculos que, ao final das contas, nos demonstra aquela organização criminosa e demonstra também para o judiciário. Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? Agora a gente sabe que a segurança pública ela depende também da confiança da população, dessa parceria com o cidadão, né? Que mensagem que o doutor deixa para o cidadão que está nos acompanhando, né? Como é que ele pode contribuir também com a segurança pública de Minas Gerais? Mais uma vez eu reforço, está na própria Constituição nossa que a segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos.
E quando a Constituição fala todos, é todos mesmo, né? Cada um de nós, né, pode contribuir, pode auxiliar para que a gente tenha uma sociedade e uma qualidade de vida melhor. Então, confiem na Polícia Civil. Nós temos uma Polícia Civil muito qualificada. Em Uberlândia, em especial, o nosso corpo técnico é muito bom e nós estamos à disposição, né, 24 horas por dia para fazer um atendimento humanizado aí da população e para prestar qualquer tipo de suporte. Doutor, eu costumo falar que nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo já se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista e desejar sucesso nessa missão aqui no 9º Departamento. Ricardo, obrigado e eu que agradeço. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia e do 9º Departamento, doutor Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes. A você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.